Muito boa noite, minha Paraíba, frente a frente, ao vivo, começando a partir de agora pela sua TV Arapuã. No programa de hoje vamos conversar sobre o Porto de Cabedelo. O nosso convidado é o presidente da DOCAS, a companhia que administra o Porto de Cabedelo. Estou falando do ex-deputado Ricardo Barbosa, que está aqui conosco. Ele que ficou muito perto de ser eleito deputado federal nas eleições de 2022. Não deu certo e aí acabou atracando o seu projeto ali no Porto de Cabedelo. Vamos saber quais são os planos do deputado atuando, do ex-deputado atuando ali no Porto de Cabedelo e quais são os planos dele traçados aí com a rota na política aqui da Paraíba. O Frente a Frente está no ar. Ricardo Barbosa, muito boa noite. Vou ter dificuldade de não lhe chamar de deputado, viu? Boa noite, obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Boa noite, Luiz Torres. Boa noite às telespectadoras, telespectadores desse prestigiado programa Frente a Frente. Meus cumprimentos a toda a audiência da TV Arapuã e saudação à Paraíba, colocando desde já à sua disposição. Você estava me dizendo agora há pouco que fazia ali, desde o final das eleições, que você não tinha dado entrevista ainda em estúdio, pelo menos. É a primeira sua entrevista desde o resultado das eleições, né? É verdade, eu não havia dado nenhuma entrevista. Na Assembleia ali, na última sessão, os jornalistas me perguntaram alguma coisa e eu respondi, aquela época para onde é que ia e tal, mas assim, sem caráter de entrevista. E agora, né, a gente acho que chegou o momento, nós tivemos nossa situação definida do ponto de vista de participação na gestão operosa do governador João Azevedo, né, indo lá comandar os destinos da companhia DOCAS da Paraíba, Porto e Cabedelo, né, que a cada dia eu me entusiasmo, mas eu sou muito, você me conhece, muito apaixonado pelo que faço. E o Porto, né, é um desafio, um dos maiores desafios de minha trajetória político-pública. Eu já tive a oportunidade, graças a Deus, de ser secretário de Estado. Acho que isso é um recorde, não creio que nenhum outro paraibano tenha merecido esse privilégio de 11 vezes secretário de Estado. 11 vezes secretário de Estado. De quantas pastas? Eu vou me lembrar da SECOM, inclusive, 7 né? pastas da SECOM, fui 2 vezes. Chefe de gabinete, secretário de obras do PAC, secretário de gestão, secretário adjunto de planejamento, secretário institucional em Brasília, várias vezes, né? E o que revela uma versatilidade, um dinamismo seu de atuar nessas posições todas. Perfeito, né? Perfeito. E graças a Deus, eu tive semana passada no Tribunal de Contas, fazendo uma conversa com o presidente Nominando Diniz, a quem quero mandar um abraço. Tive com o conselheiro Arnaldo Viana, que é o relator das contas da DOCAS Paraíba. Tive com o André, tive com vários conselheiros lá e comentava isso, né? O privilégio, dizendo que nunca, nesse período todo de gestão e em obras, eu comandei quase 7 bilhões de obras nesse estado da Paraíba. Fui responsável a um só tempo, eu acho, pelo maior volume de obras de um ciclo de gestão, quase 1.000 obras, 960 e tantas obras, ali entre 2011 e 2014. Então, para você com certa especificidade, mas não é tanta novidade. Né? Não, mas tudo lá é muito novo. A linguagem é nova, os mecanismos são diferenciados. O Porto tem sido um desafio bem interessante, está sendo. Eu tenho dedicado quase todo o tempo lá, o expediente lá termina às 16 horas, eu nunca saio antes das 20 horas. Só virou, os empregados, servidores brincam, né? Eu só estou faltando trazer uma rede, 7h30 da manhã eu estou lá. Ali, né? mas é animador, é uma experiência alvissareira. Eu estou muito motivado, né? Eu me motivo sempre pelo que faço, mas eu estou muito motivado lá com essa passagem no Porto de Cabedelo. Agora eu quero conversar muito sobre o Porto, quero mergulhar literalmente aí na questão do Porto de Cabedelo, nos seus desafios de hoje.
Mas antes eu queria lhe perguntar o seguinte, você se arrependeu de ter disputado uma vaga para deputado federal em 2022? Aí esse arrependimento seria em dois momentos. Um, porque você talvez tivesse ali uma reeleição para deputado estadual assegurada, e foi arriscar isso para a Câmara Federal. Ou se arrependeu, disse, não me arrependi de disputar a vaga federal, acho que era o momento e que eu daria uma contribuição em Brasília. Porém, o partido, aquela coisa do cálculo, você se arrepende pelo menos disso? Não me arrependo de forma nenhuma. Primeiro, assim... De nem ter ido, nem ter... Não, foi um ciclo. A Assembleia Legislativa, estive lá em 4 legislaturas e cumpri meu papel. Fui todos os mandatos e em todos os anos escolhido lá pela revista Tribuna, que é do Comitê de Imprensa. Um abraço para Manuel Raposo, o deputado mais atuante. Então, em todas as versões da revista, em todos os anos eu fui escolhido como deputado mais atuante da Casa de Deputados Pessoa. Mandar um abraço a todos os deputados, na pessoa do presidente Adriano Galdino, meu distinto amigo. E eu tinha tido em 2018 42 mil votos. Fui o 4º mais bem votado, né? E nessa, se eu tenho repetido com o aumento de prefeitos que eu tive em relação a 2018, certamente eu teria passado de 50 mil votos. Então eu estaria novamente disputando entre os 5 mais votados, com certeza. Mas eu entendi que já havia cumprido aquele ciclo e que eu precisava emprestar mais da minha experiência acumulada ao longo desses anos e desses cargos na Câmara Federal. Eu tinha muita convicção que daria certo e quase deu. Eu posso lhes dizer a todos que me assistem nesse instante que o que faltou, né, decorreu de um erro de leitura, assim. Eu não considero um erro porque eu não podia negar ao governador João Azevedo, que me convidou de forma muito enfática para permanecer no PSB ao seu retorno, quando ele estava na Cidadania, quando voltou e aí eu aqueci aos apelos do governador João e fiquei no PSB. Mas, por ironia do destino, era o único partido em que eu não coloquei o broche da lapela. Em qualquer outro que eu tivesse me filiado, eu teria sido deputado. Pelos cálculos, você teria sido eleito. Até do Republicano... Não, no Republicano, esse com maior facilidade ainda. A gente teria feito 4 lá, se eu tivesse ido. Eu fiz toda essa coisa, eu só não. Os colegas fizeram, o senador Efraim fez. Depois todo mundo saiu fazendo, tá vendo? A gente lhe chamou, você não veio, tal. Então, eu no PSB, porque precisava que a gente tivesse... que nós fizéssemos 2 deputados. E essa era a conta do presidente Siqueira, do próprio presidente Gervásio Maia e do governador João, que faríamos 2. Você acreditava que faria 2 ou você acreditava que seria o mais votado? Aí eu não acreditava eu acreditava que eu seria o mais votado. Sempre. Sempre. Quase fui. Se você olhar nas pesquisas todas, em todas as pesquisas eu apareci ali na dianteira. Me faltou estrutura material, né? O acordo cumprido... O acordo não foi cumprido de fundo partidário, eu recebi metade do fundo partidário o que tinha sido combinado. Depois as dificuldades mesmo ali, eu disputava com um deputado de mandato, o mais votado na eleição anterior do estado todo, né? Ex-presidente da Assembleia. Ex-presidente da Assembleia e presidente do partido. Né? E aí a gente meio que errou na formatação, né, da chapa. Né? E eu tinha convicção que não fazia 2, mas eu tinha igual convicção que ganhava para ele, e aí perdi. Ricardo, ao revelar isso, que acordos não foram cumpridos e que você, de certa forma, foi para esse sacrifício, enfim, com... Acordo do ponto de vista partidário. Partidário, né? Do fundo partidário. Essa ferida foi fechada? Já foi fechada? Não. Como é que você trata dela hoje? Eu não tenho, assim... Passou, página virada. Quem me conhece sabe disso. Eu encontrei com o presidente Adriano, algumas vezes eu digo, Adriano, faz muita falta o mandato faz mais falta, porque eu sigo trabalhando do mesmo jeito, mas o mandato faz falta do ponto de vista das subtrações que você tem do seu trabalho, né? Por exemplo, eu trabalhei um ciclo, já tem 8 anos que eu imaginava ser candidato a deputado federal. Já em 18 Porque você tem um trânsito indiscutível em Brasília. Quem lhe conhece, gostando ou não, sabe que o seu trânsito em Brasília, independentemente de você nunca ter ocupado um mandato. O próprio governador João disse incontáveis vezes, né, que eu era o estadual mais federal entre os parlamentares e tal. Mas
o que causa assim desconforto, eu não tenho nenhum sentimento de perda assim, minha vida foi-se aos pedaços, tal, nenhum. É que a luta, o trabalho, por exemplo, para conquistar os prefeitos que eu conquistei, foi com muito trabalho. Foi nas cidades 80 vezes, 100 vezes. Tem cidade ali no Vale do Mamanguape, tem cidade que eu fui mais de 100 vezes. E aí, de repente, você fica sem um mandato, os prefeitos precisam de emendas, de recursos para as suas gestões, e aí faz opção por um deputado com broche na lapela, né? Um deputado de mandato. Então, o que me foi mais difícil assim de compreender foi isso, é que eu estava no melhor momento de toda a minha trajetória político-pública, no melhor momento. Sim, a certeza que era o desenho que materializava as minhas chances de vitória era quase que universal. Se você sentasse, inclusive com os próprios deputados, todos diziam, não, Ricardo Barbosa entra, não sei se entra dois, agora vai entrar um pelo menos e será ele. E aí, de repente, isso deu errado por pouco, 5 mil votos, né? E eu fui até 90% da apuração, eu era deputado eleito. Liderando. Houve colegas jornalistas que disseram aqui, já pode... A gente acompanhou já aqui. Não é? Aliás, a gente acompanhou a campanha toda, aquela campanha toda, e em algum momento, uma das grandes disputas, haviam várias disputas ou subdisputas, mas uma das disputas que se acompanhava com certa atenção era de Gervásio Maia versus Ricardo Barbosa, embora vocês estivessem no mesmo bloco, no mesmo partido e na mesma composição política. Você está falando que superou e está demonstrando que superou, mas você, enfim, se sente traído pelo partido nesse sentido, assim, ou superou mesmo? Você senta hoje com o Gervásio Maia e conversa normalmente? Eu tenho tido poucas oportunidades, mas todas as vezes que eu encontrei, ou em Brasília ou aqui, batemos papo, não, sabe... de forma... Mas formaria uma chapa de novo com ele? Não, aí não, porque assim, não é nem que não, depende do desenho. Se eu for voltar a disputar uma cadeira na Câmara Federal, né, aí eu vou melhorar a minha matemática, né? Não dá para ir mais assim, né, na dúvida, porque eu esperava convictamente, essa foi assim, a maior força, a maior motivação é que eu tinha certeza que ganhava. E eu não ia ter que estar dando desculpa, porque todo mundo sabia da minha ligação com o governador João. A Paraíba sabe da minha ligação antes, durante e por futuro. Eu tenho com o governador João o melhor relacionamento, a maior admiração, tenho com ele uma relação cotidiana. E eu ia ter que ficar me explicando, se eu saio do partido, né, ia ter que ficar me explicando por que saí. Tá, e lá vai eu pesava que no voto, como eu tinha muita confiança que no voto eu ganharia para o deputado Gervásio, então eu digo, além de não ter que estar me desculpando, eu ainda trago para mim o conforto de, assim, das pessoas identificarem quem era mais próximo de João, Ricardo ou Gervásio? Ricardo. Então as pessoas, não, a gente vota com ele, ainda tinha... agregava, né, esse hipotético valor. E aí fiquei, passou, né, eu já, assim, eu não... A forma que eu encontrei de enfrentar esse problema frontalmente foi para Brasília, no dia da posse. Estava no Senado Federal, dentro ali do Senado, no dia da posse. Ou seja, você usou aquela... até psicólogo assim, vá na ferida e bota o dedo na ferida. Passar uma vez, porque aí para não ficar e tal. Então hoje eu assisto ali Globo News, vou para Brasília, já fui umas 4 vezes nesse período, né, para tratar de assuntos do Porto. Início assim, vamos falar numa palavra mais forte, de depressão, mas você chegou a ter um impacto forte. Não, graças a Deus, depressão passou longe, não tive nenhum insight de depressão. Não, assim, você fica meio, e eu terminei não concluindo, o que me abateu, né, na verdade, um pouco, foram as subtrações, né? Prefeitos, por exemplo, que eu dediquei aí 8 anos, 4 no mínimo,
de atenção, e aí, por exemplo, uns poucos, mas tiveram alguns desses, e aí você saber que ele estava com outro deputado pelas redes sociais, né? Assim, sem nenhum telefonema. Aí você viu que, rapaz, eu lutei tanto, eu fiz tanto, e o sujeito nem para ligar para mim, para saber se, né, qual é o meu pensamento. Mas a ingratidão me parece que é um ingrediente da política. É próprio, então, mas isso... Mas a constatação machuca, né? A constatação machuca um pouco. Mas tudo isso é absolutamente superado. Eu não guardo mágoa. Faria de novo. Eu fui candidato a deputado federal porque eu tinha certeza de que eu queria isso, que eu queria representar a Paraíba no Congresso Nacional e tenho certeza, com perdão da imodéstia, que daria lá uma grande contribuição ao Estado da Paraíba. Tenho certeza que eu faria o meu mandato ecoar nacionalmente, mas aí Deus traçou outro destino, por enquanto agora é Porto e Cabedelo, e estou fazendo o melhor que posso lá. E aí passou, vamos pensar para frente, por que Porto de Cabedelo, Ricardo? Eu tinha várias possibilidades dentro do governo, João, por esse passado de ter sido secretário de diversas pastas, né, por 11 vezes. Você se encaixaria em vários lugares. Assim, sem ser cabotino nem modesto, mas eu daria conta praticamente de qualquer pasta que me fosse destinada pelo governador do estado, pela experiência, desculpa, e pela capacidade de trabalho. Eu trabalho intensamente, freneticamente, todos os dias. E o Porto e Cabedelo, e aí tive do governador João, hoje eu posso dizer, sem entrar em muito detalhe, mas eu lembro das conversas que tive com o governador João, e ele disse: olha, nessa cadeira aqui você é o único, está sendo o único a ter a possibilidade de escolha. Todo mundo que chegou... Quando ele estava compondo o governo. O governo. Todo mundo que chegou aqui, você vai ser secretário da Saúde, ou da Fazenda, ou tal, e pela sua experiência eu estou trabalhando com tais e tais possibilidades. E aí nós firmamos um foco e direcionamos esse foco no Porto de Cabedelo, porque aí, além da gente precisar, assim, dar uma incrementada no Porto, meu Porto teve lá uma condução pela doutora Gilmara, longeva, ficou lá quase 10 anos, de uns 10, 8 como presidente, e fez o que esteve ao alcance dela, mas a gente o governo priorizou essa ação. O governador João me deu como missão, né, de a gente alavancar o Porto como um vetor de desenvolvimento regional, e a gente fala disso um pouco mais na sequência, e também, e concomitantemente, com a possibilidade de eu colocar meu nome à disputa da Prefeitura de Cabedelo em 2024. Ou seja, então, eu ia lhe perguntar isso. Isso foi um atrativo. Isso foi um atrativo, foi. Ou seja, foi também uma motivação dos itens para motivar que ali seria literalmente um porto, uma plataforma também de se construir esse nome. Porque estou morando em Cabedelo, né? Estou ainda provisoriamente, mas estou agora, daqui a mais 8, 10 dias, eu tenho casa ali em Lucena, que é vizinho, atravessa a balsa de Lucena, e aluguei um apartamento ali na época da campanha, aqui em João Pessoa, né? Ali em Tambaú. E aí fico nesse trânsito. Com agora morando no Porto, como praticamente eu estou, aí vou fixar em definitivo residência. Eu passei uns dias num apartamento cedido de amigo, mas aí agora eu vou fixar residência em Cabedelo, independente do porvir, independente da candidatura, de se serei candidato ou não, porque também isso é uma construção. A gente tem noção e ciência das dificuldades do enfrentamento numa cidade do porte de Cabedelo, né? Um prefeito que tem 8 anos de gestão, com um controle ali, né, bastante personal, e aí faz parte do estilo, não me cabe fazer juízo de valor a esse respeito. Uma administração, né, regular, né, ali, em alguns setores até boa, em outros regular, e em alguns casos,
merece reparos e a oposição tem feito críticas. A gente, se houver espaço e oportunidade, a gente traçará isso aqui ao longo da entrevista, mas nenhum problema de natureza pessoal, nem com ele, com o prefeito, nem com ninguém, até porque não vou enfrentá-lo nas urnas se eu for candidato, né? Ele não poderá ser, já cumpriu, está cumprindo o seu segundo mandato, tem que subestabelecer a candidatura para alguém da sua confiança e o que vai me motivar na condição de candidato, né, se ela vier a ocorrer, é exatamente o trabalho que eu possa desenvolver em prol da cidade de Cabedelo no Porto. Acho que vamos ter resultados fantásticos no Porto aí em breve tempo, mercê desse trabalho, da continuidade do trabalho e dos avanços que a gente tem implementado com a ajuda do secretário Deusdete, que é presidente do Conselho de Administração do Porto, meu amigo pessoal e um gigante, né, em gestão pública, em obra, do próprio governador João Azevedo. Eu vou querer saber desses reflexos do Porto ali para o município de Cabedelo, para o cabedelense, para o morador de lá, e também queria tratar a política até um pouco mais lá na frente, mas você me dá aí a oportunidade de dizer o seguinte: o prefeito Vitor Hugo, sentado onde você está, aqui no Frente a Frente, numa entrevista lá atrás, analisando a possibilidade de uma candidatura de Ricardo Barbosa, ele foi extremamente, vamos dizer assim, eu ia dizer depreciativo. Cáustico. Mas ele foi bem crítico, para dizer o seguinte: olha, Ricardo Barbosa foi enterrado, jogado lá no Porto de Cabedelo, que é uma espécie de compensação para políticos que acabam não tendo ali, não estão dando certo, vai-se embora ali para o Porto de Cabedelo e afundam lá. Como é que você recebe isso? Você tem ouvido isso? Aí, aliás, ele falou outras coisas nas outras entrevistas que tem dado nesse sentido, ele provocado nesse sentido. Como você responde? Ele já aprimorou o conceito. Ele disse que eu sou um candidato vagalume, né? Que acende e apaga. Com candidaturas que acende e apaga. Ele chama de forasteiro. Como é que você rebate tudo isso? Forasteiro. É difícil estabelecer linha de discordância, até de defesa, né? De reparos a essas críticas, porque ele é muito descompensado verbalmente, né? Ele não tem, assim, ele vai, ataca, tira e diz que eu sou o maior homem do mundo, o maior gestor, que fiz muito bem a Paraíba, mas depois diz que eu não posso ser candidato porque sou forasteiro. Aí lamenta que meu querido amigo, irmão, Tróclio Júnior, não tenha sido prefeito. Na última entrevista que ele deu em Campina Grande, ele disse que minha candidatura é vagalume, que eu estou lá, que eu cheguei lá porque o João colocou que ali é um depósito de políticos mal-sucedidos. Eu nem me recordo, para lhe ser sincero aos que me assistem nesse instante, nos últimos 20 anos, de nenhum presidente da Companhia Docas que tenha sido candidato e derrotado. Nenhum, porque desde... Gilmar, antes de Gilmar... Antes de Gilmara foi Wagner? Não, o Wilber. O Wilber, né? Foi que ele não eram políticos, né? Nunca foi político, nunca foi nada. Um empresário, bem-sucedido empresário, mora no exterior. Antes de Wilber, foi lá atrás, no governo Cássio, teve Melo, que era até uma indicação que era outro técnico, uma indicação do deputado Wellington Roberto. Teve Breckfeld, também técnico. Eu não sei, sabe? Eu não quero forçar muito a mente aqui, porque achei tão comezinho essa argumentação dele, tão risível até. Mas não creio que tenha tido nenhum ex-deputado, deputado federal derrotado, deputado estadual, o prefeito, não sei, não me ocorre, não me vem à memória nenhuma lembrança dos últimos 20 anos, né? Na época de Ronaldo, quem foi? Eu acho que de Ronaldo para cá não teve nenhum político. Eu me lembro de Deda, ex-prefeito de Cabedelo, que em algum momento... um momento lá que era vice-presidente, aí assumiu lá um período, mais coisa dessa natureza. Então, eu fiquei ouvindo essa última entrevista dele, e aí consegui de todas as análises que ele fez, de todas, assim, tido como denúncia e como prefeito de Cabedelo, vou cobrar disso, o povo tem que saber, o governador tem que... De todas, assim, ele passou
uma hora lá no programa, eu só enxerguei uma verdade na fala dele, que eu trabalhei muito pela Paraíba. Ele disse isso? Ele disse. Ele começa dizendo que eu fiz muito nos meus mandatos. Já está dizendo que vai usar esse trecho da fala dele em seu favor. Porque o resto ele diz que a obra do Porto é uma obra que é uma obra milionária, a obra da dragagem, que a obra começou com 50 milhões, vai para 150, a obra começou com 90 milhões e vai terminar em 112 milhões, 115 milhões, está quase terminando. A gente tem acompanhado de perto, eu acompanho, já fui lá ver a dragagem, e ele diz que a draga, só nesse capítulo é uma coisa bastante risível. Ele diz que a empresa que está fazendo não tem know-how nenhum, que ele conversou com um prático lá, e não diz o nome do prático, e que o prático disse que aquilo era enxugar gelo, que a draga que está operando lá não tem estrutura para fazer o desmonte da rocha, que ele chama lá a rosa, que eu nunca ouvi falar nisso. Tem uma rosa lá, que é a rocha eu sei que tem. E fomos lá, eu passei um dia dentro do mar, vendo a draga. Mergulhou? Não, fiquei na balsa. Mas você vê ela acompanha, ela trazendo rocha, pedaços inteiros dessa parte rochosa, né? E os sedimentos já foram quase todos tirados. O porto tem um canal, que é um canal de 6 quilômetros de extensão, que é exatamente a parte mais profunda onde os navios entram, né? E você vê, quando a gente está ali em qualquer parte, eu que moro ali no Sena via constantemente, os navios na maré baixa ficam parados lá no horizonte, e aí não vem esperando que a maré suba para ele poder chegar no porto. Qual é a profundidade ali? Ali 9 metros, calado, 9 né? metros hoje, 9 metros hoje. É pouco. Pouco, vai para 11 agora. E eu tenho acompanhado, estudado, visto todos os gráficos, os painéis. Aí ele diz que a obra não tem limite financeiro, que gasto, isso é uma denúncia e eu vou pegar os documentos e vou exigir, quero que Ricardo Barbosa mostre que o governador isso, aquilo, aí, sabe, desanca agressões inverossímeis contra o governo, né, para atingir o governador João, notadamente em relação a essa obra. A obra, houve licitação, foi uma obra licitada, e aí ele disse que só a empresa holandesa tem condição de fazer esse trabalho, que só uma draga lá da Holanda. Não é verdade, absolutamente. O prefeito, né, o senhor deve desculpas à cidade de Cabedelo e a Paraíba, enfim. Não é verdade que só o equipamento holandês tenha condições de fazer o trabalho de dragagem. O que está fazendo o nosso lá começou com uma draga russa e agora está sendo concluído com a draga espanhola, um equipamento vindo da Espanha. Na China tem várias dragas, no mundo todo tem equipamentos que podem fazer esse trabalho. A dragagem está sendo feita, será concluída com 3 meses de antecedência num pacto que firmamos, né, na minha gestão com a direção da empresa. Já tive 2 vezes em São Paulo. Qual é a transformação de uma obra dessa concluída, de uma dragagem dessa concluída? Hoje nós recebemos... Qual é o tamanho do Porto de Cabedelo hoje, Ricardo Barbosa, e como ele ficará? Do ponto de vista de importação... Esse é outro capítulo, né, que o prefeito, mais uma vez, não conseguiu dados verossímeis, dados verdadeiros. Porque ele disse que o Porto... Primeiro ele disse que o Porto é assim... É a 7ª maravilha do mundo, que o Porto impacta em arrecadação imensamente para o governo do Estado. Você sabe qual foi a arrecadação do Porto no ano 2022? Meu distinto prefeito, 16 milhões de reais. A arrecadação, o Porto faturou com as suas operações míseros 16 milhões de reais. 16 milhões de reais é uma escola das que o governador está fazendo, uma escola técnica que o governo está fazendo aí, que já fez dezenas de escolas. Quer dizer que o faturamento do Porto... 16 milhões de reais, a despeito do prefeito dizer que o Porto é aquela coisa milionária e tal. Milionário, na verdade, são os dividendos que a Prefeitura de Cabedelo recebe. Por exemplo, só dos terceirizados, né, por exemplo, da dragagem, eu tenho aqui, para não errar, eu vou dizer integralmente, só da dragagem, com os arrendamentos que nós temos lá, que é a Marlog, que trabalha lá, que é ali de transportes,
a empresa, a Toplog, Marlog, os arrendatários do consórcio Nordeste, só de ISS... Gera para a prefeitura. Gerado para a prefeitura. E o mês passado, acho que quarta, quinta-feira, eu assinei um pagamento, assinei o empenho de 1 milhão transferindo para as contas do município. Está dizendo que essa obra do governo está beneficiando os cofres da gestão municipal de Cabedelo. Fortemente. O governo, nos últimos 12 meses, através... O governo não, a Docas Paraíba, o Porto de Cabedelo, transferiu para a prefeitura de Cabedelo 3.537.000 só dos terceirizados e mais 500 milhões do nosso faturamento. Por exemplo, se eu contratar Luiz Torres para fazer lá um trabalho, quando Luiz Torres fizer o trabalho de comunicação dele, eu paguei lá a fatura de 50, 60 mil a Luiz Torres, aí eu já desconto o ISS antecipado e já transfiro para lá. Então, o Porto... Você quer dizer que muitas das ações que são feitas pela gestão municipal de Cabedelo... E você vai querer fazer esse debate conta a conta? Conta a conta. Não, vou porque ele desafiou. Ele nos desafiou e está aceito o desafio. Só nos últimos 12 meses, só dos terceirizados, só ali do Porto, da área estrita do Porto, com o faturamento do próprio Porto, são 4 milhões, foram 4 milhões transferidos para os cofres da Prefeitura de Cabedelo. E o prefeito não revela isso ou omite? Não, omite, naturalmente que omite. E aí diz que a obra é feita sem fiscalização, a obra da dragagem, que foi licitada. A empresa holandesa, que aqui cita o prefeito, que teria o equipamento, o único país do mundo que teria o equipamento para fazer, não é verdade, prefeito, é absoluto desconhecimento de Vossa Excelência. A empresa, a Draga Espanhola está fazendo e vai concluir a obra. Vai concluir com 90 dias de antecedência numa negociação que fizemos para que a obra seja inaugurada, a dragagem seja inaugurada no dia 19 de junho agora. 19 de junho, prefeito. O canal estará todo com 11 metros. Todo com 11 metros. E você me perguntava o que é que muda. É que hoje os nossos navios, o navio de maior porte, de maior capacidade de carga, que atraca no Porto de Cabedelo com esse canal com 9 metros de profundidade, é de 35 mil toneladas. Com 11 metros, nós receberemos navios de 55 mil. Ou seja, um incremento quase dobra, de 70 e tantos %. Então, então você pode prever também um faturamento quase que dobrado. Vamos crescer o faturamento, com certeza. Vamos aumentar o faturamento também, porque tinha uma luta desde 2015, que os portos do Brasil lutavam por uma adequação tarifária, por um acréscimo, um aumento nas suas tabelas portuárias. Isso é padronizado ou cada porto. Mas essa luta começou em 2015. Né? E aí um porto conseguiu, o outro não conseguiu, a Paraíba não houvera conseguido. Desde 2015, a tarifa portuária da Paraíba, que é a mais barata do Brasil, né? Nós temos duas vantagens se tivéssemos um porto com maior capacidade operacional. Que somos, geograficamente, o porto melhor localizado do Brasil e um dos melhores do planeta. Quando você faz uma linha de interseção saindo da China, saindo da Noruega, saindo da França, na costa, no mar, o ponto de interseção mais próximo de todos nessa equação matemática é aqui a costa paraibana. Por isso só aquela história do porto de Mataraca, de água profunda, que o governador João está tentando resgatar, é porque ali, entre aqui Lucena, Rio Tinto, ali, nessa costa, nós temos o melhor ponto para um porto de água profunda. Aí esse sim, competiria com o Suape, com os outros portos. Eu ia lhe perguntar, o projeto do porto de águas profundas esvazia ainda mais os sonhos de crescimento do Porto de Cabedelo? Não, de forma nenhuma, porque eles não se conflitam. Porque o Porto de Cabedelo não compete, não tem estrutura nenhuma para competir com o Suape, nunca. Houve... se você... Então estamos fadados à inferioridade nesse sentido? Não, é assim, porque não há essa pretensão. A gente tem que competir com o Porto de Recife, com o Porto de Natal, com o Porto do Ceará sem ser Pecém. O Porto de Suape está entre os 10, aliás, é o único nordestino que está entre os 10 maiores portos do Brasil. O Porto de Suape arrecada
arrecada, sem medo de errar, em 3 dias o que nós arrecadamos em 60. Então, a gente não... Isso me faz triste, não feliz, deputado. Mas a gente presidente. não compete. A gente não compete, porque aí isso é uma explicação histórica. E os estudiosos, certamente, eu não li nada a respeito dessa direção, mas isso é uma constatação prática. O Porto é mais velho do que Cabedelo. E a cidade invadiu o Porto. Então, esse é o grande... A cidade, por exemplo, se hoje eu recebo telefonemas, visitas, aqui na Paraíba, em 60 dias só. Eu estou completando hoje 60 dias de Porto. E nesses 60 dias eu já fui procurado por dezenas, mas algumas dezenas de grandes empresários do setor portuário para trabalhar com Cabedelo, pela sua localização e por sua tarifa ser a mais barata. Mesmo com esse incremento tarifário, agora nós conseguimos que a ANTAQ autorizasse uma regularização, uma atualização das nossas tabelas tarifárias. Mesmo assim, ainda somos o porto que pratica cabotagem, que pratica carrego, descarrego da forma mais econômica para os operadores. A cidade invadiu o porto e aí... Tem dificuldade de expandir. De expandir. Por exemplo, se chegasse agora uma empresa dizendo, eu quero... A gente não trabalha com container, um outro container perdido porque não tem espaço para a mesa... E o porto de Suape, o de Pecém, o de Itaqui, no Maranhão, de Itajaí, Santa Catarina, o Porto de Santos, todos esses portos trabalham notadamente com contêineres, com aqueles navios de carga que vêm carregados de contêineres. A gente não tem capacidade de receber um navio daquele, de grande, mesmo depois dos 11 metros. É aquele só para calados, só para canais, né, de mais de 15 metros de profundidade, como é o caso de Suape, que tem 18 metros. A gente vai ficar com 11, né? Suape é entre 16 e 18, mas... E até para aumentar aquele cais ali, nós temos 600 metros 600 metros de cais. 600... Também tem não, é também uma dificuldade imensa por conta da invasão territorial. Você imagina o que é desapropriar ali as margens, né, do cais, ali as partes ocupadas. Mas qual é a visão do governador João? Fortalecer o Porto de Cabedelo, por isso está investindo 112 milhões na dragagem. Nós estamos em obra, nós temos 5 armazéns no Porto de Cabedelo, 5 armazéns extensos, de 100 metros de fundo, né? E, infelizmente, todos esses 5 armazéns, eu encontrei como presidente da Docas Paraíba, todos os 5 armazéns interditados, e é por isso também que o nosso faturamento foi pequeno. Desde 2021, o Ministério do Trabalho, conversei hoje com o chefe do Ministério do Trabalho aqui por telefone, conversei quinta-feira com a auditora do Ministério do Trabalho que promoveu a solicitação de interdição e depois, consequentemente, a própria interdição, pedindo, né, que a gente pudesse rever aquelas interdições, porque há armazéns que não careciam de uma interdição brusca, de fecha, todos foram fechados, todos os 5. Os 5, nós temos 5, os 5 estão fechados. Você imagina, então, por isso que nós estamos recebendo 8 navios, 9 navios, vamos receber até final da semana, vamos bater um recorde aí dos últimos 2 anos, acho que 11 navios, mas porque a gente não tem onde armazenar presentemente as cargas que chegam por conta dessas interdições. E aí, no passado recente, foram licitados alguns desses armazéns. As empresas terminaram que... Tem uma empresa que amanhã, penso eu, e espero que assim seja, a gente estará promovendo o distrato do contrato. Depois de 1 ano e 4 meses, né, uma obra prevista para 7 meses, já vai com exatamente o dobro e a empresa só executou 51% da obra. Então, a gente vai distratar, isso tudo é perda de tempo. Eu estive no Tribunal de Contas 3 vezes nesses 10 dias tentando convencer aquela egrégia corte a nos autorizar a fazer uma dispensa de licitação pela natureza emergencial, porque o Porto, eu fiz um levantamento rápido para mostrar ao presidente nominando Diniz, e eu fiz quinta-feira passada, já no segundo encontro em 8 dias que eu tive com ele e tive com outros conselheiros, inclusive com o conselheiro Arnaldo Viana, que, como eu disse,
é o relator das contas da Companhia Docas, nós perdemos só em dois desses armazéns algo em torno de 12 milhões de reais em um ano de cargas que deixaram de ser, por exemplo, a Alpargatas. Vou dar um exemplo concreto. A Alpargatas todo o tempo trabalhou com o Porto de Cabedelo para exportação dos seus produtos. Mas não está fazendo, está trabalhando. O governo era o mesmo. Não, você não, não, mas essa não é uma questão do governo. A interdição foi do Ministério do Trabalho. Mas por que razão? Porque, na ótica do Ministério do Trabalho, os galpões ofereciam risco aos trabalhadores portuários. Eu conheço um pouco de obra, né? Eu comandei, como eu disse aqui, 7 bilhões de obras nesse estado, só em um governo, fora lá atrás, né, na época quando coordenei como secretário de gestão e acompanhamento, secretário de acompanhamento da gestão lá no governo Cássio, coordenei todo aquele programa Boa Nova, que fez obra em quase todos os municípios da Paraíba, e os galpões, eu não vou fazer esse enfrentamento, muito menos público, eu estou fazendo da boa vizinhança e tal, mas a gente acha que que podia ter tido um olhar, mas uma intervenção parcial, né? Não total, assim, fecha os galpões todos de uma vez. Gerou prejuízo. Gerou um prejuízo monstro. A gente está tentando agora correr atrás desse prejuízo, porque ao lado do aprofundamento do canal, a gente tem que ter capacidade de armazenar. Não adiantava agora, se o canal tiver 20 metros, eu não posso trazer navio nenhum, porque eu não tenho onde botar carga. E aí, para além disso, tem um debate também sobre o escoamento dessa carga, ou seja, chegar a carga, ter navio com calado para poder chegar a carga, ter calado para receber o navio, ter espaço para receber a mercadoria e ter grandes saídas do escoamento. Já ouvi alguns empresários, enfim, reclamarem do fato da dificuldade do escoamento ali, inclusive, por exemplo, a triplicação da BR-230, por que não chega até lá? A ponte, até o tal ponto, Cabedelo Lucena. Que leitura você tem sobre isso? Não, a gente tem, nessa linha aí de raciocínio, nós somos até privilegiados, porque problema tem lá em Suape. Suape trabalha, por exemplo, com 118%, 112%, 110%, quer dizer que 10%, 12%, 18% fica lá esperando, porque o porto está lotado sempre, né? Então, esse é um dos apelos nossos, a proximidade, a proximidade de escoamento dessas cargas, né, tanto pela BR-101 quanto pela BR-230. Nós somos responsáveis... Mas podia melhorar essa infraestrutura de Pode, com a triplicação ali, claro que vai melhorar. A triplicação chega lá, não? A ponte é um investimento muito alto. A ponte, não tem... Hoje não há apelo, porque Lucena não tem um potencial turístico ainda, né? Vai desenvolver naturalmente, mas hoje e é uma obra de PPP, porque o governo federal, desde lá o primeiro governo Lula, não faz obras desse porte, né? Aquelas obras de bilhões, 5 bilhões, 7 bilhões, 3 bilhões, isso é coisa do passado, né? No nosso país. Então, teria que ser uma parceria público-privada ou uma obra absolutamente privada. O dinheiro privado, o capital privado, ele só vem se tiver retorno. Eles fazem um estudo de viabilidade. Se tiver viabilidade, eles investem, fazem as captações, vão aos bancos e tal. Eles não têm dificuldade nenhuma de carregar recursos. O problema é ter viabilidade. A ponte Lucena-Cabedelo ainda não nos mostra essa viabilidade econômica. E aí teria que ser uma obra com recursos do governo federal. O governo federal, acabei de dizer, não tem já ao longo da última década nenhum investimento de grande porte no país. Não é só na Paraíba não, em lugar nenhum do país. Então, aguardar. Esse é um cenário que pode se projetar. O Porto de Águas Profundas já é uma coisa mais palatável. Uma obra que deve custar aí na casa de 3 bi, 3, 4 bi, mas aí esse tem um retorno imediato, porque você competiria diretamente com o Suape. Aí a gente ia competir com o Suape, aí competir com o Itaqui no Maranhão, com o Santos, com tudo, porque geograficamente é muito mais econômico para todos esses grandes navios que vêm da Ásia, que passa ali no canal do Panamá, que tem 20 metros de calado, 21 metros de calado, eu acho, entre 18 e 21. Aí, para navios de calado de 21 metros. Então, esses navios todos, o ponto mais próximo para eles fazerem
transbordo descarregado, os menores distâncias seria aqui, no Zé Pimataraca. Então, mas o governador João tem priorizado esse assunto, o secretário Deusdete e o próprio tenho conversado. A DOCAS administraria os dois ou não? Aí seria uma decisão do governador João para o futuro, né? Agora é prospecção, é análise, conversei 2 vezes nesses 15 dias com o ministro França. O próprio presidente Lula deu uma entrevista, eu não ouvi, estou tentando rastrear isso, pegar a fala, mas Napoleão de Castro, nosso colega jornalista que participa aqui, lá em Brasília, me disse na última estada minha em Brasília, que no encontro do presidente Lula com os jornalistas do Nordeste, ele anunciou como prioridade para esse ciclo de governo o Porto de Águas Profundas de Mataraca. Eu não consegui ver essa fala do presidente Lula, mas até repassei para o ministro França, que disse, eu não vi também, mas o governador priorizou, nós temos o maior interesse, vamos prospectando, e a gente está trabalhando na fase de anteprojeto, né, porque tem um estudo que não pode ser chamado de projeto, mas um estudo de mais de 10 anos. Naquela época, lembra, foi Maranhão que lançou aqui numa eleição daquelas ali, acho que na reeleição de Cássio. E isso tudo tem que ser atualizado. Uma determinação do governador João Azevedo é que a gente investe, e eu estou num esforço medonho nessa direção, que é o terminal de passageiro. É a gente inserir João Pessoa no roteiro turístico da costa nordeste. Né? Aí esse é outro problema. Os navios de hoje não são os navios da década passada, em tamanho. O navio maior que aportou aqui em João Pessoa, acho que foi 212 metros e tal. O menor navio que opera na costa nordeste hoje, né, naqueles cruzeiros, tem 293 metros. O maior, 333. Então, o canal vai estar pronto, agora em junho, para receber esse navio do ponto de vista da profundidade, mas esse navio tem que fazer a manobra e no que se chama bacia de evolução para poder voltar. E aí nós não temos, nesse raio, a profundidade de 11 metros. Para um navio de 300 e tantos metros, eu tenho que ter uma bacia de 350 metros linear, né? Formando esse arco para ele poder... A dragagem não resolve? Não, a dragagem não resolve. Tem que ser uma outra obra. O governador já nos autorizou a fazer os contatos, já estamos contactando, já na fase de projeto básico para isso, para ver se a gente consegue, até antes mesmo da conclusão da dragagem do canal, se a gente consegue iniciar essa obra, porque é uma decisão do governador, pela importância que tem o turismo como vetor de incremento à economia de todo o estado, de toda a nação, e, em particular, pelos investimentos e esforços que o governador João vem fazendo, coisa que remonta a 30 anos passado e nunca saiu do papel, e agora é uma efetividade, que é o Polo Turístico Cabo Branco, né, que já tem 2 resorts sendo construídos. E a porta de entrada poderia ser pelo porto? Não, aí será pelo porto, naturalmente. Qual é a sua visão? A gente está tendo um debate aí, alguns postos esses que você citou aí, nos maiores do Brasil, que estão passando por um processo de discussão de privatização. Você acha que corre o risco do Porto Cabedelo entrar numa lista dessa aí? Não, dificilmente, porque primeiro que qual é a sua visão a gente conseguiu... Não, a gente conseguiu... Agora, o governador João, também no esforço hercúleo do governador João, em meio a esse cenário de privatização promovido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador João conseguiu, ano passado, ali nos estertores do governo Bolsonaro, renovar por mais 25 anos a nossa licença para que o Porto de Cabedelo continue do Estado. Então, até por isso, e os investimentos que o governador vem fazendo, agora esses 112 milhões, nós estamos gastando aí, investindo 10 milhões na recuperação desses armazéns, a ideia é até o final do ano todos estarem, né, entregues, né, para a operação. Estamos agora, ao final de maio, concluindo uma obra de subestação para ter reforçando, pensando inclusive no futuro. Aí, se mais tarde a gente tiver terminal de contêineres, se a gente tiver tudo isso, a gente já vai ter suporte elétrico e energético para suprir as demandas do Porto, uma obra de 5,5 milhões de reais. Nós investimos
essa obra está paralisada e a gente vai relicitar dentro da pavimentação. Nós temos aí em caixa algo, fruto das parcerias dos arrendamentos com os parceiros portuários, algo em torno de 13 a 15 milhões para uma obra de pavimentação, toda a requalificação do pavimento do porto, que está bem deteriorado, que tem lá dezenas de anos sem uma ação efetiva nisso. E aí, junto com a pavimentação, concluiremos a drenagem, que teve início e foi paralisada a obra recentemente. E estamos trabalhando com recurso. O governador está se preparando com recursos próprios ou com uma operação de empréstimo que está sendo aí acompanhada pelo secretário do Planejamento, Dr. Gilmar, e pelo secretário Diosdete, para, se for o caso, examinarmos até a possibilidade de empréstimo para esse terminal de passageiros, que num estudo preliminar que a gente está concluindo, deverá orbitar em torno de 80 milhões de reais. E a gente pode receber até quantos passageiros aí? Tem alguma previsão já? Não, a ideia dando certo é para que a gente se insira no contexto de 2024. Se você for comprar hoje uma passagem, um cruzeiro para 2024, dificilmente você vai encontrar, porque não saiu o calendário de 2024 ainda. Até outubro eles fecham. Então a gente precisa provar a MSC, a Royal Caribe, tal, que nós teremos estrutura para receber navios, esses grandes navios turísticos de passageiros chamados cruzeiros, para que eles coloquem João Pessoa como destino. Por falar nisso, presidente, o estaleiro de Lucena, no caso, né? Aí não é Cabedelo, seria em Lucena, mas está dentro daquele complexo ali, e me parece que até faria com que o porto se movimentasse ainda mais. Qual é a informação que você tem? Só no papel aqui no Brasil? Não, o estaleiro deu uma recuada grande, assim, daquela expectativa que se tinha que era uma obra iminente, deixou de ser por problemas dos parceiros financiadores da obra. E eram chineses? Eram chineses, grupos, né, grandes grupos chineses, mas esse assunto não está sobrestado por completo, continua ali na prateleira da Secretaria do Planejamento para as futuras PPPs, né, e a gente está aguardando aí o desdobramento dessa dinâmica. Tem previsão de concurso público para o Porto de Cabedelo? Você responde daqui a pouquinho. Vamos rapidinho para o intervalo comercial e a gente volta conversando aqui com o presidente da Companhia Docas, que administra o Porto de Cabedelo. Estou falando de Ricardo Barbosa. Um minutinho, a gente volta.